TV Câmara de Bagé apresenta Pontos de Vista. Programa Pontos de Vista desta semana, na realidade, é uma espécie de continuação em relação ao programa da semana passada, quando nós tratamos a respeito do orçamento do município para 2015. Nós vamos seguir tratando do assunto, porque ele é uma questão, é um assunto amplo, complexo, difícil até de ser tratado e, sobretudo, explicado. Nessa semana em que nós estamos gravando o programa, foi a semana em que aconteceu a apresentação de emendas de parte dos vereadores ao orçamento. Nós estamos gravando o programa numa sexta-feira pela manhã e até o momento são 18 as emendas apresentadas. A maior parte delas destinando recursos de ajuda a instituições sociais que trabalham aqui em Bagé. O valor total dessas emendas fica em torno de R$296 mil e elas são remanejadas de algumas rubricas que são muito visadas pelo Poder Legislativo, pelos vereadores, mais precisamente, que é o gabinete do prefeito, que é sempre muito criticado a dotação orçamentária, para a coordenadoria de comunicação, que também normalmente sofre críticas pelo volume de recursos alocados, assim como para a criação de novas secretarias, uma outra área muito criticada por parte dos vereadores. Além disso, existe um valor de R$600 mil destinados ao pronto-socorro, assim como valores para a construção de pontilhões para os bairros Santa Cecília, Floresta e Castro Alves. Até segunda-feira é possível a apresentação de emendas. Então, a essas 18, outras tantas se somarão. É preciso que se diga que os vereadores têm o poder de apresentar emendas. No entanto, elas devem ser apresentadas dentro de um regramento legal e constitucional, sobretudo, e que até que se tornem realmente uma realidade, tem um longo caminho a percorrer, inclusive do ponto de vista de vontade política para cumpri-las, independente do prefeito sancionar o orçamento com essas emendas que foram apresentadas. Então, o nosso tema dessa semana é o orçamento, mas, sobretudo, a apresentação de emendas. Nós convidamos para isso o vereador Edmar Fagundes, que é o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, e é preciso que se diga que a função de relator é uma das mais importantes dentro de uma comissão técnica. Na verdade, tudo começa por ele. O relator vai apresentar o seu parecer e, a partir do parecer do relator, a comissão vai acolher esse parecer pela constitucionalidade, pela tramitação, pela regimentalidade, enfim, ou não vai acolher este parecer. Então, a função do vereador Edmar Fagundes é das mais importantes na Comissão de Finanças e Orçamento. E mantivemos o vereador Jandir Paim representando o governo municipal, os interesses, a visão do governo municipal, em função de que, na realidade, ele é o único vereador do PT que faz parte da CFO. O outro componente que representa a base do governo é a vereadora Cláudia Souza, que nós ainda não conseguimos fazer estrear no programa. Mas o vereador Jandir é o único PT nato, digamos assim, na Comissão de Finanças e Orçamento. Ele vem de novo hoje, acho até que é a primeira vez que nós repetimos um vereador no programa. Ele está no sacrifício, mas ele tem que trazer a visão do Executivo em relação a essas questões todas. Vereador Jandir, aliás, eu quero aproveitar e lhe perguntar uma coisa, que é possível que o senhor saiba, o senhor está mais próximo do governo, de certa maneira convive com os integrantes do governo e com o prefeito. Para o administrador, para o prefeito, esse tipo de intervenção, digamos assim, quer dizer, vereadores propondo mexer na verba, mexer no orçamento, mexer na rubrica, tira daqui, bota dali, é uma coisa meio incômoda. O senhor percebe isso, não? Bom dia, né, Benfica, bom dia, vereador Edmar Fagundes, né, nobre colega aí,
cumprimentar os telespectadores da TV Câmara. É bastante difícil, assim, Benfica, é complicado, né? A gente tem uma visão assim, e eu acho que todos têm, todo o gestor do Executivo tem, que a execução dos recursos orçamentários, né, é tarefa do Executivo, não do Legislativo, né? Mas acho, né, que essas emendas devem ser discutidas, sim, né? Eu acho que é importante, né, que seja feita uma discussão, né, exato, uma interferência, né? Mas, né, com certeza o governo está aberto ao diálogo, né, para fazer essa discussão, ver a viabilidade, né, disso aí, né? Até porque, pelo que se sabe, né, não é tarefa do Legislativo dizer onde devem ser aplicados os recursos, né, mas é tarefa do Legislativo fiscalizar os recursos, aonde, como eles estão sendo aplicados da maneira mais correta, né? Inclusive, eu estou à disposição, né, para intermediar um diálogo aí, né, para viabilizar com o governo municipal, né, prefeito Dudu, para que nós possamos, talvez, né, chegar a um bom senso, né, que essas emendas, se o prefeito achar por bem, né, entender que é a prerrogativa dele de acatar ou não, né, pode passar no plenário aqui, mas é ele que vai decidir depois se a viabilidade da aplicação ou não, né, Benfica. Então, não dá para dizer assim, né, eu acho que está correto, pelo que a gente está vendo, são emendas assim que tem tudo a ver, né, tem destinadas, né, a entidades, né, de classe, entidades, né, de ações sociais, importantíssimas, com certeza, mas eu acho que tem que haver uma discussão nesse sentido. Vereador Edmar, o senhor até a próxima semana tem bastante trabalho pela frente. Com certeza, Benfica. Bom dia aos nossos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara, colega vereador Jandir Paim. Temos um grande empenho, um grande trabalho, uma grande tarefa para nós chegarmos a um denominador comum. E, continuando na tua pergunta ao colega, sobre a prerrogativa do vereador legislar sobre o orçamento do município, nós temos na Assembleia Legislativa um deputado estadual que só ele colocou dentro do orçamento para 2015 mais de 100 e poucas emendas. Que vai ter, sim, é uma prática normal, é uma prática legal. É de cima para baixo. De cima para baixo. Então, essas emendas não são visando bandeiras partidárias, mas sim interesse da população, interesse da nossa comunidade. Porque nós temos tantas entidades aí que vivem se desdobrando para poder se manter. Por que não incluí-las dentro do orçamento do município? Por que não ter uma participação direta do nosso executivo, do nosso município? Para que isso venha engrandecer ainda mais as entidades e dar mais condições dela acolher, por exemplo, assistência social, pessoas que vivem uma baixa renda, pessoas que precisam da assistência, pessoas que precisam ali de um remédio, uma farmácia popular, um remédio com menos custo. Então, é importante nós debatermos esse assunto e nos debruçar sobre ele, porque vem ao encontro daquilo que a nossa sociedade, a nossa população deseja. Que nós nos deparamos aqui com o orçamento, o que nós queremos, Benfica, como digo nós, eu estou me referindo à população. O que nós queremos é que o que está aqui na teoria, nós devemos ver na prática. O que está aqui dentro do orçamento, para calçamento de ruas, nós queremos ver consolidado. Nós queremos ver executado. Não basta apenas estar no papel e na prática a gente vê uma outra realidade triste. Vamos comparar esse orçamento 2015, que é o futuro, com o orçamento 2014. O senhor está em pleno mandato, o senhor tem uma ideia do que foi votado em 2013 para 2014. Isso que o senhor falou, de executar o orçamento. O senhor nota que em 2014 muita coisa não foi executada em relação ao orçamento que foi aprovado? Benfica, muita coisa. Muita coisa deixou de ser executada. No orçamento de 2013 para 2014, nesta gestão, nós colocamos 14 entidades. 14 entidades. Nós podemos classificar algumas que até hoje ainda não foram contempladas. E se foram contempladas, não foi dentro do prazo legal, tendo atraso ali. Então não foram executadas. Mas diga-se que houve um grande avanço no orçamento de 2012 para 2013, que não houve emendas, que correu o orçamento frouxo. Já em 2013 para 2014, a coisa já começou a mudar, a coisa já começou a se desenhar de uma outra forma para chegar no outro patamar. Perfeito. Por consequência, existe o temor de parte, sobretudo,
da oposição, digamos, ou de quem propôs emendas alteradoras, de que se repita a mesma coisa em 2015. Quer dizer que boa parte do que está sendo proposto aqui, das entidades previstas para serem assistidas, não acontece. Exato. E eu creio que até aconteça bem menos do que aconteceu em 2014. Eu creio que em 2015 nós vamos ter, dentro das emendas, vereador Jandir, uma grande atuação do nosso governo, do Executivo, porque hoje nós vemos vereadores da base fazendo emendas, propondo emendas de muita relevância, coisa que não aconteceu em 2013. Não são emendas apenas da oposição. Não, são emendas também da situação. Os vereadores da base que estão enviando as emendas, nós estamos recebendo, acatando as emendas para colocarmos dentro do nosso orçamento. Vereador Jandir, existe uma questão política nisso. Exato. Obviamente que se um vereador da oposição apresentar uma emenda, essa emenda não será, digamos assim, tão simpática do ponto de vista de colocá-la em execução, quanto um vereador de situação apresentar uma emenda que seja incluída no orçamento. Como é que acontece esse processo? O vereador Edmar apontou que em 2014 muita coisa não foi cumprida. Como é que é isso? Como eu falei, né, eu acho que isso aí é uma prerrogativa do Executivo de cumprir, né, aquilo que foi determinado nas emendas pelos vereadores. Agora, eu repito aqui, né, se houver o diálogo, considerado um entendimento, com certeza poderá ser avançada essa discussão e muitas dessas emendas poderão, inclusive, serem executadas, ou talvez todas, né. A gente tem nota ali que tem algumas que são a criação, né, para depois buscar, né, criação de ações, né, para colocar na LDO, depois de buscar as emendas através de emendas parlamentares. E eu vejo aqui também que tem do Prado Velho, a Associação de Moradores do Prado Velho. Mas e aí a associação tem filantropia, tem qual é o trabalho da associação para que ela receba R$20 mil durante o ano. Então alguma coisa tem que ter responsabilidade para ser colocado. Eu, né, já fui presidente da associação e a gente nunca conseguiu essa ação, até porque não era, a gente inclusive legalmente a gente não buscou, não conseguiu, né, que teria o direito de receber uma verba pública nesse sentido, a não ser que haja algumas adequações na associação. E que se sabe, nas associações de Bagé não existe ainda isso é um impedimento legal. Isso é um impedimento. É um impedimento. Eu acho que sim, as associações teriam que se qualificar, melhorar, se adequar, né, legalmente para que possam receber. Por exemplo, a Associação do Infernato tem CNPJ, tem tudo, tem um trabalho muito grande, mas ela não tem uma filantropia. Que não é tão simples de conseguir, isso aí tem que ser comprovado. Muitas ações, né, feitas por uma associação até pelo teu direito. Não é simplesmente aprovar e o caso do Caminho da Luz, o caso da PAI, que são entidades assim que todos conhecem, todos nós sabemos, né, a importância, né, que elas têm, né, no trabalho da inclusão social, em todo o sentido, histórico, né? Sim, eu acho que tem algumas entidades que são não há nada para dizer. Exatamente. Como eu tenho algumas aqui que são, na Casa da Menina, isso aí já recebe verbo, claro, ampliar, melhor. Por isso que eu digo, eu acho que se houver o diálogo, nós vamos conseguir avançar em orçamento. Com certeza, vamos chegar a um denominador comum e quem ganha com isso, com certeza, é a comunidade. É aquilo que eu tenho pensado, eu sempre digo, porque tudo aquilo que é bom tem que ser usado e tem que ser aplicado. Porque quem ganha com isso é a comunidade. Nós aqui, como vereadores, né, mais a gente tem conversado muito também, eu tenho pensado assim, eu venho do movimento comunitário e eu acho que nós temos que trabalhar para a comunidade. Pensar no bem da comunidade. E aí tem que superar os entraves políticos, todas as situações aí. Mas eu acho que tudo isso você consegue com o diálogo. O senhor nota do prefeito, o senhor deve ter conversado com ele em algum momento, o senhor nota do prefeito uma boa vontade em relação a essas questões ou um certo pé atrás? Disse, olha, não querendo fazer política com isso aqui, estão querendo arrumar voto com isso aqui, eu não vou deixar. Como é que Pelo que a gente sabe, o prefeito ele acha que tem que haver uma discussão de todo esse assunto. Por isso que ele gostaria do diálogo para chegar ao entendimento, né? Até eu tive uma conversa com ele já antes de iniciar, quando começou o movimento das emendas, tudo, e eu perguntei a viabilidade disso, ele disse, gente, tem que haver discussão, a gente tem que discutir, né? É simplesmente botar lá, tá, e bom, vai aprovar, e a gente tem que ver a viabilidade, tudo isso, mas eu acho que uma discussão é importante fazer um diálogo nesse sentido. Vai chegar até né, ver que de repente, não sei se todas vão ser possíveis, até porque, pelo que se viu ali, a maioria delas sai do gabinete do prefeito.
Só que o gabinete do prefeito, parece que o gabinete do prefeito não tem nada, mas ele tem, engloba o gabinete do prefeito, coordenadoria da mulher, GRC, direitos humanos, bem-estar animal, relações internacionais, GGI, Parque do Gaúcho, comunicação, Prociba, gabinete de primeira-dama e a criação de novas secretarias. Então, e mais outras coisas. Isso explica por que o gabinete do presidente tem uma verba tão alta. Isso parece que não é dito, né? Então tem que entender. Claro, se houver a viabilidade e houver um diálogo e um entendimento do prefeito que alguma coisa pode ser remanejada, ele com certeza vai fazer. Vereador Edmar, considerando essa posição que o vereador Jandir manifestou de parte do prefeito, de qualquer forma nós temos 2016 como pano de fundo nessa história. Isso deverá dificultar o atendimento, sendo bem práticos, o atendimento de emendas da oposição, por exemplo, no sentido de que, para um pouquinho, vamos conceder, atender emendas da oposição e fortalecer a oposição com isso, considerando que se tem uma eleição pela frente, se raciocina de uma maneira prática nesses termos. Exatamente. Mas o que mais nos chama atenção, Benfica, o que nos preocupa é o tamanho que vem crescendo nesses 15 anos o orçamento do nosso município. E pelo muito que ele vem avançando e crescendo, nós não temos visto, na prática, melhorias mínimas. Nós vemos uma tapeada aqui e uma tapeada ali. Por exemplo, em 2001, quando assumiu o PT, o orçamento era 41.320.000. 2014, esse ano que nós estamos findando, 266.600.000. Para 2015, a previsão, 295 milhões. Então, se nós compararmos esses 15 anos de gestão... 7 vezes cresceu o orçamento? Mais ou menos isso. Nesses 15 anos, nós vemos crescendo, ano após ano. E nós olhamos na prática, nós não temos uma infraestrutura de qualidade, nós não temos postos de saúde atendendo como deveria ter. Nós encontramos um grande déficit na saúde, a saúde está precária, nós temos aqui dados que comprovam que o nosso município é o único município que investe menos em saúde. Nós estamos aqui, eu estava te mostrando, nós estamos em 487 lugar no ranking. Nós estamos lá atrás em investimento de saúde. Então, o que nos chama a atenção, o que nos choca, é ver que ano após ano, paulatinamente, o orçamento vem crescendo, e nós olhamos ao nosso redor, olhamos na nossa cidade, no nosso município, não vemos o desenvolvimento que era para ter, com tanto que o município ganha em arrecadação de imposto, e em taxa, e isso e aquilo outro, e também pelo volume excessivo aqui da previsão orçamentária para o município. Nós vemos aí filas imensas em postos de saúde. Por exemplo, nós temos uma UPA aí que foi inaugurada e nós não temos lá na rede o oxigênio ainda instalado. Uma UPA. Postos de saúde que já era para ter sido feitas as reformas, ainda nem começou. Fala-se que vai se começar, mas não se começou. Nós temos uma cidade, um município da capital que tem 5 UPAs. Tudo funcionando dentro do regulamento federal. 5 UPA, sendo que uma dessa UPA é para atender especificamente idosos. E o gestor é do PT. 5 UPA, uma cidade de quase 400 mil habitantes. E nós temos aqui 120 mil habitantes, 106 mil habitantes. Não conseguimos tocar um posto de saúde. Não conseguimos, me perdoe o termo chulo, mal porcamente atender uma UPA de qualidade. Onde já tivemos casos de pessoas que veio a óbito. Então nós não podemos fechar os olhos, tapar os ouvidos para essa realidade que nós vamos ter agora no final de 2014, 2015 e provavelmente em 2016. Vereador Jandir, como é que o PT, eu tenho uma ideia, até porque a gente faz parte daqui, a gente ouve e sabe as posições, mas eu vou lhe pedir que o senhor coloque como o PT, como o seu partido e como o seu governo analisa esse crescimento de 7 vezes da receita em
relação a essas críticas que o vereador Edmar faz, de que cresceu tudo isso, mas, no entanto, continua com enormes deficiências na saúde, enormes deficiências em vários outros segmentos. É verdade, eu acho que nós já discutimos no outro programa. Já, tema aí, né? Exatamente. O que cresceu a cidade, o que melhorou e o que era ser Bagé, né, até 2000. O que de Bagé para cá, como o vereador fala aí, eu respeito a opinião. Mas é recorrente isso, né? Essa posição do parte da oposição é recorrente. Respeito a opinião do vereador Edmar, mas discordo de que a cidade não evolui. Evoluiu muito, a saúde principalmente. O que era a saúde em 2000? Nós não tínhamos pós-saúde nos bairros, não tínhamos. Tinha algum que outro. Hoje são 19 ou 20 postos. Né? Talvez não esteja a estrutura que deveria, até porque eles precisam passar por reforma, foram todos construídos. Né? Mas a saúde melhorou muito em Bagé, sim, tem muito por fazer, tem muita coisa para ser feita, que a gente sempre sabe. Eu sempre digo que a saúde é muito complexa porque ela ajeita um lado, ela tem o outro. Mas o que nós melhoramos? Nós temos a SAMU, isso aí veio de 2001 para cá, os postos de saúde em todos, praticamente todos os bairros, onde alguns bairros sendo construídos postos de saúde, que é o caso do bairro Ivone, né? A educação, quantas EMEIs foram construídas, né? Mais de 50% das EMEIs que tem hoje foram construídas dentro desses 15 anos, principalmente agora no governo Dudu. Inclusive ontem está nas redes sociais a secretária de Educação recebendo um prêmio pela gestão. Então, não é bem o que se vê. Não é bem assim. Não é bem assim. A UPA, por exemplo, o vereador falou ali do oxigênio da rede, é verdade. Está lá porque tancou na casa o projeto, que passava justamente para que isso viabilizasse a instalação. Né? Então tem essas coisas. Eu não sei, parece que ele já passou agora, mas ele foi trancado por um bom tempo aqui. Né? Então essas coisas tudo estão em traves, né? Que também colaboram para que depois as coisas aconteçam lá. As filas dos postos, tem problema, isso aí é uma coisa histórica, mas procura se resolver, e eu sei que a secretária está trabalhando para isso. Agora, dizer que a saúde está ruim, mais médicos, né? O que mudou a realidade das nossas comunidades, eu vou repetir aqui de novo, o nosso atendimento com nossos médicos, não tem nada contra médico, nem contra profissional nenhum, mas o atendimento que nós tínhamos antigamente nos postos de saúde, antes de mais médico, quando um médico chegava às 10h30 no posto de saúde, quando ele tinha que chegar cedo, era das 8 horas do ESF, ele chegava lá às 10h30, 11h30, ele já ia embora, atendia todo mundo. Hoje não, a médica chega lá às 8 horas da manhã, ela sai às 5 horas da tarde, quando ela tem a capacitação que ela não está, e tem os dias de outros programas que ela tem, é de 15 a 20 minutos um atendimento. Mudou a qualidade do atendimento. Né? Tem mais o que fazer? Tem muitas coisas para serem feitas, com certeza, mas dizer que a saúde não está bem, melhorou muito. Nós somos referência, né? Trabalho fora do domicílio, na colocação de próteses na região também somos referência. Então tem muitas coisas boas acontecendo, tem outros problemas para serem resolvidos, né? Mas a saúde melhorou muito, sim. Antes de nós começarmos a gravar, instantes antes da gente começar a gravar o programa, a gente conversava aqui e o vereador Edmar dizia mais ou menos o seguinte, ele tem um dado aqui que mostrava, o senhor dizia que o retorno de IPVA para o município era 10 milhões de reais. Está previsto para o orçamento de 2015, a arrecadação que não sai do governo, sai do nosso bolso, sai do bolso da população. Que faz uma volta e retorna para o município. Exatamente. 10 milhões. Se pegasse esses 10 milhões que o senhor paga do seu carro, do seu IPVA, daríamos para asfaltar as nossas ruas de Bagé. Daria para trazer um saneamento básico de melhor qualidade para a nossa população. Então, é diante desses números, desses dados, que nós ficamos estarrecidos. E sabemos que, vereador Jandir, que não é por falta de vontade. Às vezes entrava, engessa uma ponta ou noutra. E às vezes a população nos critica, nos cobra dos políticos que exigem, achando que é nós que temos que ir lá e dar o feedback. A nossa parte nós estamos fazendo, trazendo para a população, mostrando através da TV Câmara que o jeito que está não pode continuar. Alguma coisa vai ter que avançar. O vereador Edmar dizia isso, exatamente o que ele colocou naquele momento, e o vereador Jandir retrucava de que, na prática, não é bem assim. Quando se está do lado de executar, vereador, acontece de uma maneira diferente. Os 10 milhões não podem ser destinados
ao asfaltamento e assim por diante. Eu gostaria que o senhor reprisasse o seu argumento. Eu acho que se fosse uma verba específica, né, como a gente tem para a saúde, tem para a educação, tem para outros órgãos, aí sim seria, mas infelizmente esses 10 milhões ele tem que ser distribuído de outras formas, né? Tá vendo na pavimentação, sinaleiras, as câmaras de vídeo monitoramento, acredito que seja também faça parte desse bolo. Então são várias ações, né, que tem que usar, né, e dizer que 10 milhões daria para pavimentar a cidade. Pô, nós temos na Zona Leste lá, que são 10 quilômetros de ruas que vão ser pavimentadas. Só lá são 33 milhões. Então, 10 milhões parece um montante muito grande, né? Mas se for aplicar numa cidade como Bagé, com 120 mil habitantes, vai dar para fazer muita coisa, sim. Se fosse específico para a rua, né? Levaria anos, mas nós conseguiríamos resolver. Só que, infelizmente, não é assim que funciona, né? Na prática, não funciona. Na verdade, a verba vem, vamos ela tem que ser distribuída, né? E ela, na verdade, ela é distribuída pelo todo, né? Exatamente, é distribuída porque, né, em vários setores, né? E eu não tenho essa informação aqui, mas eu acho que é até importante o vereador Gilmar colocou para a gente até buscar essas informações, né? Porque a gente vai conversando e vai surgindo novos fatos aí, né? Então a gente vai, né? Se me permite, vereador Jandir, Benfica, está previsto para 2015 receita de imposto, o valor total, o montante que vai ser arrecadado só de impostos, 133 milhões e 900 mil. Como nós estamos colocando aqui, é arrecadado, é feito uma roda gigante. Mas nós temos que acompanhar, chegou na Fazenda, chegou nas secretarias, nas pastas, nós como legisladores temos a obrigação de fazer cumprir o que rege a lei. Eu estava assistindo um programa de televisão ontem e estava falando sobre a lei Maria da Penha. Existem leis, mas o que falta é executá-las. É colocá-las em prática. Aí estava falando a sua norma, porque nós temos que ver a lei Maria da Penha, temos que adequar. Não tem que adequar nada. Lei tem que ser cumprida. Custe ao que custar, aquele lei. É lei. O cidadão tem que saber que ele tem que se enquadrar dentro das regras. Ele tem que se enquadrar dentro da disciplina. E isso vale para todo mundo. Para o civil, para o político, para toda a hierarquia. Então, nós temos aqui a obrigação de vermos em 2015 esses 133 milhões e 900 mil. De que forma vai ser aplicado, aonde vai ser aplicado. Aí vai entrar o olho do Executivo, do Legislativo e, o mais importante, da nossa comunidade, da nossa população. Pois eu ia lhe perguntar isso. Muito bem. Esse valor precisa ser fiscalizado, até porque isto é menos da metade do orçamento total. Mas esse é um valor que tem como fiscalizar? Com a crítica do Legislativo? De que maneira? O cidadão fiscaliza isso como? Na sua rua, quando ele vai pagar o seu imposto, quando vai pagar a sua taxa, as melhorias, as benfeitorias que é colocada em época de eleição, se está tendo o pavimento, se está tendo o esgoto, a iluminação dele, a sinalização. Você está entendendo? É a forma dele cobrar, reivindicar esse número de impostos que vai ser arrecadado, porque sai do bolso. E quando toca-se no bolso de um ser humano, mexe com a dor, né? Dá uma dor. Há quem diga que a parte mais sensível de algumas pessoas é o bolso. É o bolso, é o bolso. Vereador Jandir, essa questão do legislativo e da comunidade, que isso é uma coisa que na teoria se fala muito, mas na prática não é viável, na verdade, né? Quer dizer, tentar saber exatamente para onde foi o recurso, no que ele foi utilizado, em termos práticos isso é mais complicado de fazer. Existe hoje o portal da transparência, eu não acompanho, mas uma coisa eu tenho certeza de dizer, nós legisladores, né, vereadores, a gente é eleito pelo povo para atender a comunidade. Quando eu recebo uma denúncia, a primeira coisa que eu faço é ir lá conferir. Vou lá, ver, realidade, e, por exemplo, a gente recebe muita denúncia de que existe o excesso de água. E eu vou lá, converso com a pessoa, já olhou se não tem vazamento, não tem isso, não tem... Para te fazer a reclamação, depois lá e se a pessoa confirmar que não tem o que eu vou lá junto, ajudar a tentar resolver da melhor forma possível, tentar colaborar, fazer a minha parte. E eu acho que é isso, nas ruas também, que a gente recebe as reclamações, né? Tem que conferir, porque a gente vai lá fazer a reivindicação com uma autoridade maior, né?
Eu tenho recebido vários, né, telefonemas, inclusive pessoas vêm no meu gabinete convidando, né, dizendo que estão com problema na sua rua, eu vou lá, confiro, depois faço a documentação. Eu não tenho como prática de fazer documento pela casa. O senhor vai direto? Eu vou direto, faço o ofício, me entrego direto. Por ser um vereador. Porque eu acho que tu já entrega na mão, tu faz a reivindicação, tu faz a conversa, né, e o diálogo é importante, né? Eu acho que é isso, e procuro fazer aquilo que é a minha parte, mas é isso. E aí quando o vereador Marco fala na fiscalização do contribuinte, aí chega a importância das associações de moradores. Porque uma associação, né, que atua, que é atuante, que é forte, que é articulada com a sua comunidade, a importância da força que ela tem para fazer essa reivindicação e cobrar, exatamente fiscalizar. Ajuda o vereador, ajuda muito, facilita o trabalho do vereador. Não que o vereador não tenha que fazer isso, é que facilita, que o vereador não, infelizmente, né, para nós também, até porque parece que o vereador não faz nada. A gente tem uma ideia, no geral, é que o vereador não faz nada. Dessa maneira, né? Mas eu vou ser sincero, antes de eu chegar eu também pensava assim. Veja só. Realmente não é fácil a vida do vereador, porque a gente se desdobra. Tem dias que a gente marca a agenda e tem que desmarcar 2 vezes, porque não, e a gente quer atender, e tem que atender. Na verdade, tem que se desdobrar para atender o povo, atender a comunidade, porque esse é o nosso trabalho. E fiscalizar também. Né? Independente da gente ser governo ou oposição, eu acho que a fiscalização ela tem que acontecer, e tem que acontecer de uma forma assim, ó, responsável, ética, né? Tem problema, tem que cobrar. Né? Eu não tenho por prática de vir para a tribuna cobrar. Não, aquilo que está errado eu vou lá no governo, eu vou na secretaria. Claro, a oposição tem uma maneira diferente, aí não é eu que vou questionar, não cabe a mim fazer isso também, nem julgar, porque eu acho que quem julga os outros julgar os outros é muito fácil. Agora tem que ver como funciona, como o senhor mesmo dizer. Uma coisa é a gente estar do lado da oposição, de ver as coisas e cobrar, tem que cobrar. Agora, o governo, a situação é um pouco diferente. Às vezes, eu tenho certeza que o Dudu muitas vezes quer resolver os problemas, mas entrava na burocracia, em algumas coisas engessadas, verbas específicas. É muito complicado, mas tem que fazer. Eu acho que tem que resolver o problema da comunidade da melhor forma possível, porque, como eu sempre digo, quem ganha com isso é a comunidade. E com nós, né, com o nosso trabalho que é reconhecido, né, quando a gente procura fazer da melhor forma possível, ter um trabalho reconhecido, mas para ele ter reconhecido, ele tem que trabalhar com seriedade, com ética e com, né, muita responsabilidade. Ouvindo o vereador Jandir e o vereador Edmar, se tem uma visão da questão interessante, porque ele trata de uma maneira mais interna, ele encaminha. Para quem é da oposição e que não tem esse acesso, fica muito mais complicado isso. E obviamente que a visão é muito diferente também. Eu quero até parabenizar o vereador Jandir Paim, porque nós temos a mesma linha de trabalho. Eu já coloquei aqui na bancada, nesse período que nós estamos aqui nesse mandato, dá para contar às vezes. Eu não tenho nenhum requerimento de patrulhamento, eu não faço isso. Eu faço como faz o vereador. O senhor tenta levar direto... Eu tenho um grande relacionamento com os secretários, secretário Ateia, o secretário Paulinho, qualquer secretário, o secretário Silvio Machado. E quando recebo uma denúncia, eu procedo da mesma forma que o colega aqui. Eu vou lá, tal, vou debater, se tem irregularidade, eu ligo para a pasta, tentamos resolver. Não vou lavar a roupa suja aqui na tribuna. A tribuna aqui é para ser tratado de assuntos sérios, específicos, que vem atender ao anseio da nossa população. Então, eu trato da mesma forma como trata o nosso colega aqui, mesmo sendo oposição. Eu tenho o meu perfil, eu tenho a minha linha de trabalho, que eu sei como é que se resolve as coisas, e não é do lado mais difícil. Tem o lado do diálogo, tem o lado da conversa, da visita, tem o lado cordial, vamos assim dizer. É assim que eu procedo. Se não tiver jeito... Exatamente. Se não tiver jeito, tem outros caminhos. Outros caminhos. É verdade. É verdade. Só para te ter uma resposta, me permite, claro. Aqui, a aplicação para 2015, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, olha só, incentivo ao desenvolvimento regional. R$9.000. Como que eu vou incentivar um desenvolvimento para o município com R$9.000? Como que eu vou incentivar alguém a desenvolver alguma coisa dentro do município? Como também aqui, ó, extensão empresarial do município, R$5.000 previsto. Eu, na verdade, fico me perguntando... R$1.500. Eu fico me perguntando, vereador, por exemplo, o que quer dizer exatamente extensão empresarial no município? O que é isso na prática? O senhor sabe? A extensão é que
fomentar, criar, assim, aguçar empreendedores a se instalar na cidade, a investir na cidade, a trazer a sua empresa para a cidade. Só com manutenção de secretaria, R$1.200.000. Para o desenvolvimento, R$9.000. Para a Casa do Mel, R$1.500. Assistência ao pequeno produtor, R$6.000, estimado para 2015. Então fica inviável, fica assim, olha, a gente fica complexo diante de tais números, de tais plataformas de administrar. Eu me preparava para lhe perguntar um assunto que tem tudo a ver com isso que o senhor falou, que é o seguinte: eu quero pedir a sua avaliação, já que o senhor é o relator, o senhor teve que olhar e analisar e estudar, enfim, tudo isso. A sua avaliação uma avaliação crítica em relação ao orçamento do município para 2014. Na sua visão, ele atende o que o município precisa, ele vai dar o resultado que a comunidade precisa? Não vai dar. Só com folha de pagamento para 2015, são R$141.561.730. Então, 61,79. Então, já vai estar acima. 2015 vai estar acima do limite prudencial, 61,79%. Vamos colocar aí 62% acima. Então, só pela folha de pagamento nós já vimos que a coisa vai estar tão inchada, que o limite vai extrapolar, que o limite legal é 54. Vereador Jandir, esses 61%, o raciocínio do governo municipal, o senhor deve saber isso, o governo municipal deve estar raciocinando com a possibilidade de aumento da receita, que faça esse percentual chegar ao limite legal e autorizado, né? Com certeza. Deve ser por aí. Com certeza. Buscando isso aí, está trabalhando com essa expectativa aí, né? Mas vamos dizer, né, que chegou essa folha aí, porque a gente já tem, eu acho que o vereador já fez uma evolução aí do orçamento, e na folha de pagamento, né, o que subiu, né, da outra vez eu falei, em 2000 nós tínhamos 2.277 funcionários. Hoje nós temos 3.982 funcionários concursados. Eu até coloquei, você diz muito, né, na tribuna e em outros lugares, que é devido ao grande número de CCs. Eu acho que não é. O percentual de CCs, ele não influi, não acaba não influindo na folha, porque não é ele que faz. É que tem muitos funcionários que vão adquirindo direitos, então vai aumentando a folha de pagamento. Há uma pressão natural do funcionalismo pelo aumento do salário. Por exemplo, esses dias nós estávamos discutindo com o vereador Givaldo aqui sobre a falta de alguns equipamentos do pós-saúde. É verdade, se nós botar um distribuidor no pós-saúde, botar um eletrocardiograma na pós-saúde. E eu até comentei que eu gostaria que tivesse no pós-saúde, já conversei com a secretária do prefeito, uma fisioterapia. Uma fisioterapia por pós-saúde. Eu falei que eu gostaria que tivesse também, e é um entendimento meu, que nós temos uma assistência social, uma psicóloga nas escolas, todas as escolas. Mas isso acarreta em aumento de profissionais. E os profissionais o salário deles é mais alto. E aí fica complicado. Sim, são profissionais especializados. É a folha que aumenta essa folha de pagamento. Então hoje isso um pouco bastante inviável, até pela situação da extrapolação do índice da folha hoje, né? Mas realmente, isso é devido à folha hoje, é isso, mas está bastante apertado esse orçamento, sim. Mas há uma expectativa de melhorar, e a gente sempre tem que ter essa visão, né, de que as coisas têm que melhorar. Nós temos, por exemplo, no CEL, Centro de Especialização... O CEL não é o que nós almejamos e conhecemos, é o CEL com O. Exatamente. O Centro Especializado Odontológico. Certo. 120 mil ano dá 10 mil. 10 mil mês, grosso modo. O CAPS, Centro de Apoio Psicológico, R$4.000. Por isso que falta medicamento. Que o CAPS atende a questão de drogas, exatamente. Correto? Vigilância em Saúde, R$75.000. Nós temos aqui, por exemplo, a criação de secretarias, R$100.000. Parque do Gaúcho, R$120.000. Coordenação de Bem-Estar Animal, R$250.000. Aqui nós temos a Coordenadoria de Relações Comunitárias, R$50.000.
propaganda, só do gabinete do prefeito, R$350 mil. Educação infantil, R$162 mil. Sendo que a nossa saúde, vereador Jandir, amigos telespectadores, a nossa saúde, a nossa educação no município, ela vem trabalhando sempre abaixo ou quase empatando no mesmo patamar do limite permitido. Sim. E isso nos assusta. A educação está um pouquinho abaixo, me parece, Um pouquinho abaixo. A saúde está batendo uns 15%. Isso, um pouquinhozinho acima. A saúde passou. A saúde um pouquinho acima, só a educação um pouquinho abaixo. Só em dívida contratual, R$24.387.904,63. Há uma questão aí que eu noto que há uma impossibilidade de convergência. O senhor apontou que a folha de pagamentos prevista está em 61%. O vereador Jandir aponta a questão do número de funcionários e a questão do que ele, da evolução do aumento de salário também, né? Exatamente. E o que se gostaria, no caso que ele gostaria que acontecesse em postos de saúde, que significa contratação de funcionários. Da mesma forma, o senhor pensa na questão das falhas, das deficiências que tem o município em postos de saúde, na UPA e assim por diante, que significa também contratação de pessoal. Exato. Existe uma demanda, existe uma necessidade, existe uma vontade, digamos assim, e ao mesmo tempo uma folha de pagamento prevista em 61,79. Essa conta não fecha. Não fecha porque o vereador Jandir há de convir comigo e com todos que estão nos acompanhando, que saiu recentemente dessa casa um projeto aprovado por todos os vereadores da contratação de agentes bucal. E há pouco tempo nós vimos usando a tribuna o próprio vereador da base cobrando que não houve essa contratação. Houve uma pressão em cima dos vereadores dessa casa para não ter o cumprimento daquilo que nós aprovamos aqui. Há mais de meses foi aprovado e até hoje não foi contratado. Por isso que eu me atenho a esse fato aqui, dessa folha tão alta, e com respeito, mas discordo da contratação, porque contratar na teoria é uma coisa. Agora, contratar na prática é outras coisas. Saiu daqui na teoria, o projeto aprovado. Saiu a autorização. Né? Aprovado por todos os vereadores para a contratação de 14 agentes bucal, que estava parado desde o ano passado na casa. Isso não aconteceu? Não aconteceu. Cobrado por um próprio vereador da base, cobrando a secretária Teia e também o secretário da Fazenda. E por que não aconteceu? A informação que a gente tem é a falta do índice. Mas nós a questão do limite prudencial do município e tal. Mas nós estamos reunindo, nós estamos reunindo com o prefeito, acho que talvez ainda hoje, né, para tratar de vários temas e com certeza esse é pauta, né? Com certeza. Tanto é que o limite prudencial... Mas eu queria colocar uma situação aqui, aproveitar, né, porque o vereador falou das aplicações, tudo, eu acho que tem algumas coisas aí que são valores mínimos, mas não é para comprar remédio, não é para comprar outra coisa, são apenas, né, valores, né, para, por exemplo, ali você falou antes da Casa do Mel lá, né, do outro, né, do turismo e do outro, tem uma outra lá que você falou ali, que eu não lembro agora aqui, né. Que isso, na verdade, não é para manutenção de materiais, de equipamentos, é uma verba específica para alguma coisa mais, né, de menos relevância. Mas eu queria falar da saúde. É que o senhor comentou aí que o Bagé é uma das cidades do estado posicionada. Eu vou repetir o que eu já disse aqui. Bagé realmente não aplica o mínimo, né? Mas é o que é possível, e vou dizer, isso aí não inviabiliza a qualidade do serviço, porque hoje Bagé melhorou muito, a qualidade do serviço melhorou bastante, e aqui eu já vou repetir, ouvir a comunidade, acho que é importante, e é o que a gente ouve lá no bairro, como a comunidade se sente hoje, como ela é atendida e como ela é atendida hoje. Tem muito por fazer, sim, mas eu sei também que tem muitas cidades que aplicam muito na saúde e a qualidade é muito baixa. É preciso, que influi muito também, assim, às vezes a gente diz, o atendimento é ruim, mas aí não é a saúde, é o profissional. Sim, aí tem problema localizado. Tem problema localizado de profissionais. A gente sabe no pronto-socorro a demora de atendimento. E muita gente sabe que nós já comentamos isso aqui, o médico está tomando um cafezinho, o enfermeiro sai ali, ele vai fazer outra coisa. Acho que então tem que haver um pouco mais de profissionalismo.
profissionais todos são incompetentes. Então tem que haver mais um pouco da responsabilidade na hora do atendimento. E a gente sabe que às vezes as pessoas chegam num pronto-socorro ali, a demora que tem para ser atendido, e parece que não vê ninguém passar. Não acontece nada. Aí a gente fica sabendo o que está acontecendo. Por que está demorando tanto? E muitas vezes a gente sabe, e a gente já comprovou isso, o médico tomando cafezinho. Ele tem o horário dele, tudo bem que ele tem. Eu acho que é um direito dele, como profissional, de ter o seu descanso e tudo, mas ele também tem que ter alguns limites para isso profissional. Né? Como a gente cobra do profissional, do enfermeiro o limite, cobra do pessoal que trabalha em serviços gerais o limite, eu acho que o profissional lá, porque ele é médico, ele é doutorado, ele também tem que ter os seus limites. Tem uma coisa meio cultural com o médico, né? Eu me lembro de ter ouvido falar isso várias vezes, sobretudo nessa época em que o médico atendia em meia hora, 15 e ia embora. De que o médico fica meio acima do restante, ou seja, é uma acusação que se ouve. Isso é na ponto de vista, né? Mas eu acho que a gente fala tanto em igualdade, né? Tanto em direitos, né? Ontem mesmo teve uma sessão aqui extraordinária sobre os direitos, né? da igualdade racial. Eu acho que é isso, para nós também cobrar direito, eu falo muito assim, o médico diz que ele tem que ser respeitado, eu acho que ele tem que ser, mas para ser respeitado tem que respeitar. E o cidadão que vai ali, porque ele não vai ali porque ele quer ser examinado pelo médico, ele vai porque está com algum problema. Né? E às vezes acontece, nós temos casos aqui de pessoas com situações graves vir a óbito, isso aconteceu, sem dúvida. Né? Então eu acho que isso aí nós temos que haver um pouco mais de ética e de profissionalismo também, que está faltando um pouco, não é tudo. Não é só esse o problema que justifica que a saúde tem que melhorar em muitas coisas, praticamente em todas as áreas, mas que melhorou muito, isso não dá para negar. Eu quero voltar a um ponto, porque eu acho que ele me chama a atenção, porque me parece uma sinuca de bico, que é a questão do limite constitucional da lei de responsabilidade fiscal. Na medida em que nós temos uma situação em que a folha de pessoal está no limite da lei de responsabilidade, o orçamento está até acima e vai conviver com isso na esperança de que o município tenha verbas adicionais que coloquem esse limite dentro do que é legal. Neste momento, pelo que a gente sabe, o município o prefeito mesmo declarou isso, está batendo ou ultrapassando. Tanto é que esses profissionais, que a lei foi aprovada aqui para a saúde bucal, não foram contratados, pelo que se entende, por isso. É uma questão que me parece que precisa ser respondida, é o seguinte: se está no limite e se não é possível reduzir custo, como é que resolve isso? Como é que o senhor acha que pode ser resolvido isso? E eu vou fazer a mesma pergunta para o vereador Jandir depois. Benfica, o limite prudencial é 51,30%. O permitido legal, 54%. Só agora em 2014 já ultrapassou, está 58,94%. Perfeito. Por isso que está batendo lá em cima. Está batendo em cima. Então, há uma maneira de sanar esse problema ainda dentro desse ano, restinho desse ano termina, e já desafogar o ano que vai se iniciar reduzindo gastos, cortando gastos. Por exemplo, aqui nós temos um ranking. Mas aí tem que cortar gastos com o pessoal. Com o pessoal. Tá, vamos lá então. No caso, diminuir secretarias, CCs, FGs, alguma coisa tem que ser feita, alguma manobra, alguma estratégia tem que ser feita. Dos 497 municípios que nós temos no nosso estado, Bagé ocupa o antepenúltimo lugar no ranking de investimentos em saúde. Não é uma posição confortável, né? Não é uma posição confortável. Dos 497 municípios, nós estamos em antepenúltimo. Então, não é o fulano, o beltrano, o ciclano que está falando. É a pesquisa que mostra em que lugar nós estamos ocupando dentro do nosso estado. De recursos. E isso tudo deve-se ao per capita, ao limite. Isso, né? Quanto representa per capita, né? Exato. Tá. Entendeu? Isso representa o quanto que nós temos que enxugar a folha. Porque se deixar inchar, daqui um pouco o município vai estar afogado, atolado até... Fazer essa redução significa demitir CCs e reduzir salários de funcionários de quadro. Exatamente. Nenhuma das duas coisas é boa de fazer e muito menos simpática, vereador Jandir. Reduzir salário de funcionário, não sei se é possível fazer isso.
FG sim, né? Não, FG sim, né? Mas teria que botar muito FG para alterar esse já tem FG incorporado. Ah, sim, aí é intocável, aí não tem como. Complicado, né? É uma situação bastante difícil, até pela situação assim de diminuir secretarias. Eu não sei se diminuir secretarias ia resolver o problema, e aí talvez inviabilizasse o andamento do trabalho na CC, cidade. né? Nas secretarias tem vários CCs e tal. Eu digo que não é o CC que inviabiliza a folha, né? Pois aí nós temos essa tese. Por essa teoria, se tirar todos os CCs... Até porque muitos, pelo que eu sei, nesse governo do prefeito Dudu já foi diminuído os CCs, né? Tinha muito mais, foi diminuído. Né? Talvez seja uma solução, não sei se isso vai influenciar na se consegue diminuir se consegue, índice, não sei se é esse o caso. Mas diminuir secretarias, eu acho que também ia prejudicar o trabalho que ia ser desenvolvido em prol da comunidade. Eu acho que daí tem que ver, até onde se sabe, todas as secretarias que tem no município hoje têm uma atuação fundamental e importante e estratégica para o bom andamento dos trabalhos na nossa comunidade, da prestação de serviço à comunidade bagiense. Né? A impressão que eu tenho ao fazer esse segundo programa e ouvir os dois vereadores de hoje, assim como o vereador Divaldo Lara, que é o presidente da CFO e participou do programa anterior, é que nós temos uma situação de um governo engessado pelas limitações financeiras, sobretudo porque isso influencia todo o resto em relação à folha de pagamento. O que nós temos é um engessamento do governo, já que dá para ver agora. Já está acontecendo em 2014 e, ao que tudo indica, vai acontecer em 2015, vereador Edmar. Se nós não tomarmos o cuidado e não ficarmos em sinal de alerta, isso pode e vai acontecer, como aconteceu também em 2011, né? Como aconteceu anteriormente, o prefeito de Bagé recebe parecer desfavorável às contas de 2011 por ausência de cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação Infantil. Isso também foi porque isso começa a influenciar todo o resto. Exatamente, exatamente. E provavelmente, vamos falar como falavam os antigos, pelo andar da carruagem, em 2014, o prefeito em 2015 vai sofrer novos apontamentos pelas metas não atingidas, né? Pela saúde, pela educação e diversas outras falta de metas não cumpridas, não batidas. Parece claro, vereador Jandir, que nós temos o seu governo, digamos assim, vai sofrer dificuldades grandes em 2015, sobretudo em relação a esse limite que está batendo e que isso influencia todo o resto. Com certeza, né? Eu acho que tem que estar bem clara a situação aí, nós temos que trabalhar e trabalhar forte aí, acredito que o governo vai ter que ter uma atenção toda especial para essa situação aí, nós temos que resolver essa situação e melhorar cada vez mais, e acredito, concordo com o vereador Edmar quando ele fala, né, que na educação o índice está um pouquinho abaixo, eu sei, a gente tem aqui, eu já conversei com a secretária, inclusive ela acha que tem que melhorar e melhorar muito, né, apesar de eu achar que os índices aplicados, apesar de ser da saúde o mínimo, né, e não implica na qualidade da prestação de serviço, mas a gente tem que torcer e melhorar e ver a forma de como resolver isso aí. Com certeza o governo vai ter que trabalhar muito, vai ter muito trabalho, né, pela frente aí para resolver essas questões aí e melhorar, principalmente nessas áreas onde há o limite, né, os índices estão batendo lá no limite. Muito bem, então. O programa Pontos de Vista chega ao seu final, contando com a participação, mais uma vez, do vereador Jandir Paim e, no programa de hoje, do vereador Edmar Fagundes, que é o relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Nós discutimos pela segunda semana consecutiva o orçamento do município, que nesta semana que vem chega na sua etapa final, ou seja, ele tem que ser votado, enviado para sanção e sancionado pelo prefeito para que possa ser cumprido o prazo legal com relação à sua aprovação. Muito obrigado pela atenção de todos, o programa fica por aqui, esperamos voltar na próxima semana. TV Câmara de Bagé apresentou Pontos de Vista.